A paz do Senhor para todos os irmãos que disponibilizam tempo para poder acompanhar mais este review, que na verdade não é o primeiro, mas sim o segundo desta obra, que alguns irmãos provavelmente já tiveram o privilégio, de acompanhar. E eu gostaria de estar dando continuidade, até porque achei muito resumido o último review e há detalhes muito importantes nesta obra que achei de extrema necessidade de destacar, por ser uma obra singular nesta temática, que é a tipologia bíblica no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Levíticos e livro de Deuteronômio, não só se detendo nestes dois livros do Pentateuco, mas em outros livros também, fazendo uma passagem, uma viagem pelas Sagradas Escrituras. Então, o autor nos leva a entender o propósito, desta introdução aqui. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui para os irmãos a linguagem das cerimônias, que está aqui na página de número... focalizar aqui, peço perdão aí aos irmãos, tá? Se não der para os irmãos acompanhar, os irmãos poderão pausar o vídeo, ok? Para fazer uma leitura mais saudável. Página 22, a linguagem das cerimônias. Está escrito aqui assim: na linguagem cerimonial dos judeus, havia 5 palavras intimamente ligadas entre si. Entretanto, elas possuíam definição e significado distintos. Por exemplo, aqui a primeira palavra, oferta. A palavra oferta era usada para expressar a entrega, a doação do animal a ser sacrificado, ou o manjar, a substância alimentícia, objetos da oferta. As ofertas assumiam entre si características distintas. Primeiro, ofertas de adoração. Segundo, ofertas de ações de graça. Terceiro, ofertas de expiação de pecado. Quarto, ofertas pacíficas. Quinto, ofertas de aroma agradável. Sexto, ofertas sem aroma agradável. Como os rituais antigos do povo judeu tinham caráter pedagógico, ou seja, pretendiam orientar e instruir o povo para um sentido mais elevado, esses gestuais todos tinham embutido um significado espiritual. A representação espiritual embutida nesses rituais era que o ato de apresentar uma oferta implicava o desejo de adorar ou render graças a Deus, ou mesmo o reconhecimento do erro ou culpa cometidos. Não havia oferta de sacrifício sem reconhecimento da falta cometida. Alguns estudiosos da Bíblia classificam as ofertas em 5 tipos. Primeiro, ofertas pelo pecado. Segundo, ofertas pela culpa. Terceiro, holocaustos. Quarto, ofertas pacíficas. E quinto, ofertas de manjares. Aqui ele vai citar sacrifício. Sacrifício é o ato ou o efeito de sacrificar um animal, o próprio ato de sacrificar a oferta. Em outras palavras, disse que a oferta é sacrificada. Em algumas citações da Bíblia, as ofertas são queimadas, o que não altera o significado. Repare que há uma ordem. Primeiro se oferece, depois se sacrifica. Havia ocasiões em que o termo sacrifício pode significar abstinência de alimento. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática. Aí ele cita Daniel, capítulo 10, verso 3, parte A.
para fazer aqui, né, uma referência à palavra abstinência, né, de alimento. Existe uma classe muito diversificada de tipos ou motivos, focalizar aqui, porque se sacrificavam ofertas a Deus. Sacrifício de pecado, hatat, em hebraico, por faltas involuntárias, reconhecimento a Deus pelas suas bondades, shelamim, e sacrifício de delito, ashram, etc. Aqui agora ele vai tratar da segunda palavra. A primeira, como os irmãos viram aqui, foi sacrifício, e agora ele coloca em destaque a palavra holocausto. Holocausto consistia em um tipo de sacrifício, em hebraico, olah, que a oferta animal ou substância alimentícia era consumida completamente pelo fogo no altar, salvo o couro, no caso do holocausto privativo, que pertencia ao Kohen, o sacerdote. Palavra aqui designada sacerdote. Este sacrifício vinha acompanhado de uma oblação, né, que depois nós vamos ver aqui no número 2 que o autor está destacando, a mishá, que seria a oblação de farinha misturada com azeite e de uma libação de vinho, Nesser. Já coloquei aqui no primeiro review, se os irmãos tiveram a oportunidade de acompanhar, sugiro que os irmãos vejam o primeiro review. A palavra libação aqui, ela vai ter o sentido de derramar, tá? Libar vem de no caso, beber, mas para a Bíblia é utilizada como libação, uma oferta derramada, tá? Uma oferta derramada. Aí nós vamos ver aqui mais pela frente que tem aqui o sentido, libação de vinho, Nesser, tá? É comum encontrarmos passagens na Bíblia dizendo que Deus cheirou, vou destacar um pouco mais longe aqui para os irmãos poderem acompanhar, Deus cheirou o aroma suave, tá? Deus cheirou o aroma suave, e a sua fumaça subiu às narinas de Deus. Neste sentido, a palavra olá significa subir. A fumaça do sacrifício subia às narinas de Deus quando expressava fidelidade e sinceridade, e ele a recebia. O holocausto exigia um animal, novilho, carneiro ou bode, macho e sem defeito. Esses animais podiam ser substituídos por pombos, rolas ou a boa farinha de trigo, segundo a situação financeira do ofertante. Isso aqui é importante, irmãos, porque quando nós vamos ali no Novo Testamento, nós vemos Maria, e José oferecendo ali uma pombinha, em sacrifício a Deus quando eles chegam ali no templo. Isso demonstra a situação financeira naquela época daquela família, tá? Tais sacrifícios eram realizados para expressar dedicação integral a Deus por parte daquele que o oferecia. Em Gênesis temos algumas pessoas como ofertantes. Aqui nós encontramos Abel, ele vai citar Gênesis 4, versículo de número 3 e 4, já foi destacado lá. Noé, em Gênesis 8, versículo 20, e Abraão, capítulo 22, verso 2, verso 7, 8 e 13. Aqui, como ele tinha destacado aqui em cima, a palavra oblar, ou oblação, ele vai dar aqui o sentido literal, o significado, vou aumentar aqui um pouquinho o brilho aqui para os irmãos verem. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí. O significado literal em língua portuguesa da palavra oblação é oferenda ou oferta feita a um Deus ou aos santos. Para os judeus e os cristãos, entenda-se oferta ao Senhor. Então é uma obra maravilhosa que vai nos ajudar aqui, irmãos,
a entender como que funcionava, né, o processo de sacrifício no Antigo Testamento e o simbolismo com Cristo. Aqui a palavra, olha, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Libação, como eu tinha dito no primeiro review, olha como que ele trabalha aqui a questão da palavra libar ou libação, tá? Libação, a primeira menção feita a uma libação se encontra em Gênesis, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Gênesis 35, versículo de número 14, parte B. Essa passagem conta a história de Jacó em sua peregrinação, o momento em que ele edificou um altar em Betel e ofereceu uma libação ao Senhor. A palavra libar, no sentido literal, significa beber, tragar, mas na Bíblia a palavra libação é usada para expressar o derramamento ou o ato de derramar algo sobre o altar. Geralmente, derramava-se vinho sobre o altar, Números capítulo 15, verso 5. A libação não é encontrada entre as ofertas levíticas de Levíticos do capítulo 1 até o capítulo 7, embora fosse incluída nas instruções para os sacrifícios na terra em Números capítulo 15, do versículo 7, do versículo 5 até o 7. Pelo fato de ser derramada e nunca bebida, pode ser interpretada como um tipo de sacrifício de Cristo, no sentido de Salmos, capítulo 22, verso 14, ou de Isaías, capítulo 53, verso 12. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Salmos capítulo 22, verso 14. Aqui agora ele vai apresentar gorduras. Olha só. Abel ofereceu ao Senhor as gorduras do seu rebanho em Gênesis capítulo 4, versículo 4. E comparação também com Números 18, verso 17, ele sempre nos fornece o texto prova que isso é muito bom, né? E ele facilita também porque, ao contrário de outros livros que é colocado apenas a referência, não coloca o texto em si, mas aqui ele já se preocupou em nos fornecer o texto prova. A lei mosaica estabeleceu que as gorduras dos animais sacrificados pertenciam ao Senhor. Toda gordura será do Senhor. Levíticos capítulo 3, verso 16, parte B, capítulo 7, versículo 23 e versículo 25. No processo de manipulação dos sacrifícios, as gorduras e o sangue não podiam servir de alimento. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Levíticos 3, verso 17, parte B. Eram queimados sobre o altar em oferta ao Senhor. O lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queime-os no altar. Êxodo capítulo 29, versículo 13, parte C. Quando o povo se assentou em Canaã, imediatamente em Canaã e mediante o afastamento da maioria do povo para estabelecerem suas tribos e clãs longe do altar, estas disposições foram praticamente abolidas. A distância entre os novos territórios das tribos e o altar principal dificultava a frequente visita e o ajuntamento do povo para realizar cerimônias. Com isso, pouco a pouco perderam a sensibilidade e o desejo constante de oferecer sacrifícios. Isso está bem claro quando lemos livros como Esdras, Neemias, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. O maior reflexo desse afastamento está na corrupção dos hebreus constantemente narradas pelos escritores bíblicos. Para que não abandonassem por completo o culto ao Senhor, lhes foi recomendado guardarem os preceitos e os mandamentos do Senhor para que fossem bem-sucedidos. Aqui ele vai citar Deuteronômio capítulo 11, verso 15
e verso 16. Tá? Na organização tribal primitiva havia algum entendimento de que o local do altar preservava o poder da tribo, assim como o totem, isto é, o mastro que trazia o emblema de cada tribo. Judá, por exemplo, era representada por um leão, não é novidade para nós, né, irmãos? Em Gênesis 49, a profecia de Jacó apresenta os símbolos pelos quais cada tribo seria representada. Aqui nós temos uma imagem de como o autor disponibiliza. Aqui ele coloca o nome Totem Pole Grobert, em Grobert, Reino Unido, exemplo de totem com motivos animais. O tribalismo judaico dá evidências de uma disposição totêmica, tal qual as religiões primitivas se organizavam e organizavam o seu culto. Aqui tem a imagem, né, de como que seria um totem, né? Aqui temos vários animais aqui, né, colocados. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Eu fiz até um destaque. Vou dizer o porquê. O ministério dos profetas por si não bastou para corrigir a obstinação dos judeus. Por isso, temos 16 livros de profetas no Antigo Testamento, mais aqueles que têm suas histórias narradas em outros livros do Antigo Testamento. As mensagens dos profetas, em sua grande maioria, eram contra a corrupção do povo. Aí nós temos aqui um pequeno esboço aqui de como que era feito isso. Ó, no norte, nós temos aqui a tribo de Dan, que tem um símbolo da águia. No oeste, nós temos a tribo de Efraim, que representa o boi. No sul, nós temos a tribo de Ruben, cabeça de homem, né? E no leste, nós temos a tribo de Judá, que seria um leão. No centro, nós temos o tabernáculo. Aqui nós temos os gersonitas, coatitas, os meraritas, Moisés, Arão e seus filhos. E em cada extremidade nós temos as outras tribos, como Benjamim, Azer, Naftali, Simeão. Tá? Agora, o mais engraçado, irmãos, que quando nós olhamos aqui, em referência daquela visão que Ezequiel teve ali na Babilônia, quando ele escreve aquela visão que ele está tendo daqueles seres, né? Que um tinha a face de quê? A parte águia, a outra parte ele tinha rosto de homem, a outra parte ele tinha rosto de leão e a outra parte ele tinha rosto de boi. Engraçado, né? 4 seres viventes com os mesmos, com as mesmas respectivas imagens, e são símbolos também destas 4 principais tribos aqui, que são destacadas, né? E o autor também destaca, nós temos outras tribos aqui, mas ele destaca essas 4, e eu fiquei analisando como ela reflete um pouco, nos faz lembrar dessa visão de Ezequiel. Aqui nós temos as ofertas, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui para a gente passar para uma parte mais... Deixa eu até ver aqui no índice. Sim, essa parte da alma aqui é importante citar. Tá? Vou destacar aqui para os irmãos. As primícias ou as primeiras colheitas do campo, o fruto da terra, como o de Abel, em Gênesis 4:4, eram trazidas em oferta a Deus, sendo aceitas apenas em virtude do sangue no altar, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levíticos 17, verso 11. Aí aqui o autor ele vai falar mais um pouco a respeito do sacrifício de Abel, né? No caso de Abel, como em outros casos, foram apenas
ofertas de caráter individual, sem valor expiatório, ou seja, não tinham caráter de salvação, pois não havia pecado mortal a ser expiado. Foram ofertas em caráter de ação de graças pela prosperidade ou fertilidade do seu rebanho. Em alguns casos, eram ofertas que expressavam adoração a Deus. Em determinados casos, como de extrema pobreza daquele que oferecia o sacrifício, eram permitidas as ofertas sem efusão de sangue, aceitas somente em junção ou misturando-as com o sangue já existente no altar, como está lá em Levítico 5, verso 11 a 13. Em algumas versões da Bíblia encontramos: se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos. Outras versões trazem: se as suas posses não lhe permitirem trazer, o que torna a compreensão mais clara e demonstra a situação social de algumas famílias na época. Maravilhoso livro, muito bom as referências aqui, e ele nos coloca aqui também como algumas versões trazem, estes versículos. As ofertas de aromas agradáveis eram divididas em categorias, a saber, as ofertas de manjares, como está em Levíticos 2 verso 1, 6, verso 14 e 23, consistiam em trazer a melhor farinha, também chamada flor de farinha, ou em pães asmos ou bolos, filhoses, bolinhos de ovos e farinha, polvilhados com açúcar e canela, ou passado em calda de açúcar, espigas torradas ao fogo, tudo temperado com sal. Aí vai estar aqui, Levíticos 2, do 1 ao 4, depois tem o verso 13, 14, verso 15. Exceto as ofertas pelo pecado, que eram temperadas com azeite. Olha só, tem muito detalhe aqui, irmãos, que às vezes quando nós fazemos a leitura do livro de Levíticos, nós não percebemos essa questão. Daqui a pouco eu vou passar aqui para outra página, os irmãos vão ver aqui como que ele vai destacar detalhes importantes sobre o que está sendo tratado aqui em Levítico capítulo 2 e Levítico capítulo 5, sobre o azeite misturado. Ele vai falar da ausência do mel, ele vai falar sobre o forno, sobre a assadeira, sobre o sal, tá? É muito importante isso aqui, ó. Poderia formar-se uma oferta independente do sacrifício. Uma parte deveria ser posta sobre o altar e o restante pertencia ao sacerdote, como no caso das ofertas voluntárias no capítulo 2, quando eram aceitas como ofertas pelo pecado dos membros da comunidade que eram extremamente pobres, como está lá em Levítico 5:11 e verso 13, podiam ser totalmente consumidas sobre o altar. Neste caso, correspondia ao sacrifício do altar e se realizava por ocasião da consagração do sumo sacerdote e da purificação de um leproso. Aí ele vai citar aqui as passagens, Levítico 6, capítulo 6, 19 e 23, do 14, do verso 10 até o 20. Também havia as ofertas de vegetais, que poderiam ainda ser subordinadas a um sacrifício. Todas essas ordenanças não eram sem sentido. Elas necessariamente traziam alguma relação com algo que Jesus iria realizar. Olha aí, no futuro, quando exercesse o seu ministério terreno, ou no seu sofrimento e morte e na ressurreição. Essas primeiras informações dadas sobre as ofertas apontam para Cristo da seguinte maneira. Aí ele vai vir tratando aqui, Cada elemento que compunha uma oferta assume uma identidade com Cristo. O melhor da farinha fala da uniformidade e do equilíbrio
do caráter de Cristo, dessa perfeição da qual nenhuma qualidade é excessiva e nenhuma está ausente. O fogo expressa a prova do seu sofrimento até a morte. O incenso fala da fragrância de sua vida diante de Deus. A ausência de fermento fala do seu caráter como a verdade. João capítulo 14, do verso 6. O fermento é um símbolo usado no Novo Testamento para referir à heresia, à falsidade e à falsidade. Jesus usou esta linguagem ao referir-se ao fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, a heresia dos judeus daquelas seitas. Mateus 16, verso 6. Vou aumentar aqui um pouco aqui. A ausência de mel, sua doçura, não era a doçura natural que pode existir totalmente à parte da graça. O azeite misturado fala de Cristo nascido do Espírito Santo. Mateus 1, do verso 18 a 23. Está vendo, irmãos, que ele sempre coloca aqui o significado base e a sua aplicação no Novo Testamento. O azeite por cima de Cristo batizado com o Espírito Santo. João 1, verso 32 e João 6, verso 27. O forno fala do sofrimento invisível de Cristo, sua agonia emocional, interior. Mateus 27, 45, 46, Hebreus 2, 18. A assadeira de seus sofrimentos mais evidentes. Por exemplo, Mateus 27, do verso 27 ao 31. O sal da pungência da verdade de Deus, aquilo que impede a ação do fermento. Ainda nessa categoria de ofertas de aroma ou cheiro agradável, deixa eu centralizar aqui, agradável, deixa eu subir um pouquinho. As ofertas das primícias, que falam das primícias dos próprios manjares, deles trareis, diz Levíticos capítulo 2, verso 2. As ofertas de animais ou sacrifícios consistiam de bois, ovelhas e bodes de ambos os sexos e pombas em casos especiais como de pobreza extrema. Jesus, quando sua família foi apresentá-lo no templo, recorreu a esse tipo de oferta, o que indica que ele não era de família abastada, coisas que nós escutamos aí, erroneamente em cima do púlpito, irmãos? Não precisa nem referir aí ao pastor que tinha pregado aí que Jesus até casa na praia tinha, Como ensinam alguns pregadores, Lucas capítulo 2, verso 24, esses animais deveriam ser sem defeito e deveriam ter ao menos 8 dias de idade. Também estão descritas como ofertas de aroma agradável, Conferência Levítico capítulo 3, verso 1. E se a sua oferta for de sacrifício pacífico. Para entender melhor as ofertas de animais, iremos estudá-las separadamente mais à frente. Irmãos, aqui é só uma pincelada sobre o que significa, essa tipologia Vou mostrar aqui para os irmãos aqui o sumário, tá? Os irmãos podem estar dando uma pausa aí. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, mas depois os irmãos podem ver aí com mais detalhe, tá? Esse já foi passado já no primeiro review, apenas para a gente poder aqui entender um pouco mais sobre o que está sendo falado no livro. Vamos aqui nessa parte aqui, o propiciatório, e a propiciação por Cristo, no página 55. Vamos fazer aqui aqui os sacrifícios, A gente passa por aqui. Versículo de número
Os atos sacrificiais. Isso aqui é legal, tá? Nós precisamos, os atos sacrificiais. Os sacrifícios seguiam um pequeno ritual composto por 5 atos. Nada muito complicado, mas nem por isso de pouco valor. Cada ato, difícil aqui para poder ler, segurando a câmera. Cada ato trazia uma belíssima linguagem figurada que aponta diretamente para o Cristo. Em detalhes temos a apresentação da oferta à porta do santuário pelo ofertante como ato pessoal. Neste primeiro ato, o indivíduo demonstrava publicamente o seu íntimo desejo de livrar-se da sua culpa pelo pecado e estabelecer a comunhão com Deus. Nesse detalhe aqui, irmãos, é importante que na figura ele vai falar aqui também, tá? Se alguns perguntam, mas fala sobre como que era o tabernáculo? Fala, até as medidas aqui, ele dá, né, as medidas todas do altar aqui. Se eu não me engano, da última vez que eu estava lendo, e também procuro escutar o áudio, né, ele tinha 2,5 de comprimento por 5 de largura por 3 de altura, né? Este era o altar que ficava de frente ali na parte externa do tabernáculo, né, do lado de fora, em frente à entrada principal para o lugar santo, tá? O lugar santo, não o lugar santíssimo ou santo do santo, mas o lugar santíssimo. Você tinha um altar logo de frente à entrada, e na tipologia, o significado desse altar ali na frente, o autor aqui ele vai trabalhar dizendo que para o homem era impossível adentrar o lugar santo, né, sem antes se arrepender. Por isso é colocado à frente ali aquele altar, demonstrando que ele necessitava de fazer o sacrifício de sangue pelo pecado, né? Fazer o sacrifício de sangue pelo pecado e ser perdoado, né? Ter o seu sacrifício atendido por Deus. E esse altar ali na frente, ele foi posto para esse fim. Mas o autor aqui, claro, parafraseando, mas o autor aqui trabalha melhor essa questão, tá? A imposição das mãos, né? Shemishar, né? Do hebraico aqui, a imposição das mãos. No hebraico, a Shemishar, pôr as mãos, né, sobre o animal antes de sacrificá-lo, que seria um significado aqui de você estar transferindo a sua alma, no sentido de transferir a sua alma, a sua culpa do pecado cometido para o animal que está prestes a ser sacrificado. O mesmo que transmitir a alma do pecador ao animal através da imposição das mãos, né, o Shemishar. Aí aqui vai trazer em Levítico 16, versículo de número 21, sobre essa questão. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Aí ele vai fazer menção mais lá na frente, tratando desse significado aqui do bode ser levado para o deserto, tipificando que, na verdade, Cristo, assim como esse ato de sacrifício, Jesus também, né, recebendo a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, era como se fosse toda a raça humana depositando sobre Cristo a sua culpa, né, a sua mácula, seu pecado, a sua transgressão. E Cristo, num ato de imputação, né, ou seja, transferindo para ele toda a culpa, toda a mácula através daquela coroa de espinho, tipificando ali a mão de cada um dos seres humanos aí, a raça humana,
colocando ali a mão sobre Cristo, né? E Cristo recebendo ali como um cordeiro, assim como aconteceu aqui com este animal que é levado ali para o deserto. E esse levar para o deserto aqui, né, tipifica Jesus Cristo sendo sacrificado fora do arraial, fora de Jerusalém, né, para que se cumpra também esta escritura, porque ele é o tipo, tipo, né, e antítipo. Neste caso, Cristo, tipo e antítipo, aqui se encontram e se cumpre essa palavra, né, da Torá em Cristo, quando ele é levado para fora dos muros de Jerusalém e é sacrificado ali. Irmãos, eu vou me ater aqui, vou ler mais essa parte aqui. Deixa eu ver aqui se ele encontra. Vou colocar aqui nessa parte e vou estar encerrando. Desse modo, o sangue derramado do animal substituía a alma do dono do sacrifício, como se ele próprio fosse sacrificado. Não se transmitia apenas a alma pecadora aos animais a serem sacrificados. Moisés transmitiu o seu espírito de sabedoria a Josué, pondo sobre ele as suas mãos. Deuteronômio capítulo 34, verso 9. A expressão ter a alma na palma da mão foi repetida várias vezes na Bíblia e tinha o sentido de uma vida que corria risco de morte. Nós temos Juízes 2, verso 3, 1 Samuel 19, verso 5, Jó, capítulo 13, verso 14, ou a minha alma está na minha palma sempre, Salmo 119, verso 109. Fazendo a Shemishá, que é a posição de mãos, sobre o sacrifício de pecado, de delito ou de holocausto, a pessoa deveria confessar a culpa pela qual trazia o seu sacrifício. Sobre o sacrifício de pazes e de gratidão, pronunciava palavras de louvores a Deus. Nos sacrifícios da Páscoa, de primogênito, de rebanho, de dízimo, de rebanho e de aves, não se fazia o rito da Shemishá, pelo simples fato de serem festas comemorativas e não para perdão de pecados. Então aí você vê que tem uma... assim, a cultura, você vê como que é importante a gente ter essa noção de como que funcionava o sistema do rito judaico naquela época ali, né? Que a Shemishá, ela só era feita sobre um sacrifício de arrependimento, no caso aqui de um pecado involuntário, né? E o autor ele vai trabalhar essa questão do pecado involuntário, de uma culpa involuntária e do pecado voluntário, né? Tinha diferenças. E este sacrifício era feito quando uma pessoa ela não teve a intenção, ou então não foi de sua intenção praticar aquilo, mas cometendo, era feito o ato de sacrifício, pedindo aí a Deus perdão pelo que se cometia, né? O autor ele vai trabalhar isso aqui, eu não vou ler aqui tudo, para que, na verdade, nós já estamos em 38 minutos aqui de vídeo, né? A morte do animal pelo próprio ofertante. Nesse ato, o animal simbolicamente aceitava a punição devida ao seu pecado, né? Tempos depois, era o sacerdote quem matava o animal. Aplicação simbólica do sangue. O sacerdote aspergia o sangue ou tingia com ele o altar e derramava-o na sua base. Em casos especiais, uma porção era posta sobre o ofertante ou aspergia diante do véu do santuário. Aí vai citar Levíticos 4, verso 6. Poderia ser levado para dentro do tabernáculo, Levíticos 6:30, e até mesmo para dentro do véu, né, que aí já adentra ali o Santíssimo, Levíticos capítulo 16, verso 14. O sangue tinha de ser aplicado no caso da redenção. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Êxodo 12, verso 7. Aqui, nesse período aqui de Êxodo ainda, não tinha sido estabelecida a regra para que apenas o sacerdote fizesse isso. Cada líder, cada representante de sua família, ele era responsável e ele era o sacerdote
para que tomasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais das suas portas, né? Tipificando assim a segurança, salvaguardando do caos e da punição de Deus que passaria por cima. O cristão deve interpretar esse ato como sendo a própria ação da salvação pela fé pessoal. A salvação é dada pela graça, mas precisa ser recebida, e de fato por meio da fé. Então, irmãos, fica aqui, tá, a dica desse valioso instrumento para que nós possamos entender, né, melhor a aplicação no Novo e o seu tipo no Antigo Testamento. Uma obra que eu acho que todo estudante da Palavra de Deus tem que ter na sua biblioteca, eu tenho aqui na minha, e faço uso dele constantemente, tá? Até mesmo para a questão de evangelização, às vezes para estudo. É muito bom a gente ter, preciso, eu diria preciso, tá? Para aqueles que são acadêmicos, já tem um viés mais, né, a mais, e para também os iniciantes. É uma linguagem de fácil compreensão, né? Eu creio que os irmãos não terão dificuldade para poder entender a maneira como o autor está se expressando aqui neste livro, e que Deus possa abençoar os irmãos através desta obra que para mim é uma obra valiosa. Paz e graça, que Deus abençoe a todos e até o próximo review.